Avante paráveis, professor Eric Lima, para a gente iniciar agora a nossa revisão de véspera de penal militar, certo? Trouxe algumas questões, não vai demorar muito, mas a gente vai abranger muito conteúdo aqui. ênfase, não é aula teórica, é aula de questões e revisão. Vamos ver teoria? Lógico, mas em revisão. O que é revisão? É rever o que você já viu no curso. Se você teve alguma dificuldade em alguma matéria que eu vou passar aqui para você, certo? Você volta o vídeo, ou então você vai lá no curso regular, beleza? Pega lá o vídeo aula específica e dá uma revisada na vídeo aula específica. Se você não teve dificuldade em nenhuma questão dessa, meu irmão, você está apto para fazer a prova, beleza? Caveira total? Então vamos nessa, bota a primeira questão aí. Considerando estabelecido no Código Penal Militar, Decreto 1001 de 69, acerca do lugar do crime, analise as assertivas abaixo e ao final responda o que se pede. 1. Considere-se praticado o fato no lugar. Quando ele fala lugar, ó, bizu, luata. O que é o luata? Lugar do crime, perdão, que eu mudei aqui sem querer. Lugar do crime se utiliza da teoria, ó, lugar do crime se utiliza a teoria da ubiquidade. Para os crimes o quê? Comissivos. O que é o crime comissivo? Comissivo é cometido por ação, beleza? Aí vem a atividade para os crimes omissivos, cometidos por omissão, beleza? Crime omissivo. E para o tempo do crime, a gente utiliza a teoria da atividade, beleza? Leitura do artigo 6º. Considera-se praticado o crime no lugar onde se realizou a ação e o resultado, no todo ou em parte, ainda que sou forte de participação. Ponto, eles ponto. A segunda parte do artigo 6º. Considera-se praticado o crime omissivo no lugar da omissão. Artigo 5º. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o resultado. Ou seja, isso é o que diz a teoria da atividade. Ação ou omissão. Beleza? Então, para a questão. Considera-se praticado o lugar do crime em que se desenvolveu a atividade criminosa. Sim. No todo ou em parte. Correto. E ainda que sob forma de participação. Bem como onde se produziu, deveria produzir seu resultado. Correto. 2. Nos crimes omissivos, o fato considera-se praticado no lugar em que deveria realizar a ação omitida. Correto. Então, ó, o inciso 1 está aqui, no teoria da ubiquidade. O inciso 2 está aqui, teoria da atividade. Então, aqui, ó, adota-se a teoria da ubiquidade. Por quê, professor? Porque se adota o lugar onde se desenvolveu a atividade criminosa, lugar da ação, no todo ou em parte, ainda que sofra forte participação, bem como onde se produziu ou deveria produzir o resultado. E a teoria da ubiquidade utiliza a ação, a omissão e o resultado. Nesse caso, a gente só está usando a ação e o resultado. O inciso segundo se utiliza da teoria da atividade, porque só se utiliza do lugar da omissão. Então, os crimes omissivos consideram-se praticados no lugar da ação omitida, lugar da omissão. 3. Aplica-se a teoria da atividade para os crimes comissivos e omissivos? Não. Comissivo é ubiquidade. Omissivo é atividade. Então está errado. 4. Aplica-se a teoria do resultado para os crimes comissivos e omissivos? Não. A teoria do resultado não se utiliza, porque existem três teorias. Primeira, atividade. Segunda, resultado. Terceira, ubiquidade. Atividade considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão. Resultado, no momento do resultado. Ubiquidade, no momento da ação, da omissão e do resultado. Não utilizamos em caso algum aqui a teoria do resultado. Utilizamos a atividade, onde no tempo do crime e no lugar do crime omissivo. E a ubiquidade, somente no lugar do crime comissivo, como a gente já viu aqui. Beleza? Caveira total, gabarito da questão, que está errado, gabarito da questão 1 e 2, gabarito letra B. Vamos para a próxima questão. Com relação à lei penal militar, assinala a alternativa correta. O defeito do ato de corporação exclui a aplicação da lei penal? Errado. Não exclui, salvo se alegado ou conhecido antes da prática do crime. B. O militar reserva ou reformado, que é o que? Inativo. Reserva e reformado são os inativos. Conserva as responsabilidades e prerrogativas do posto de graduação, para o efeito da aplicação da lei penal militar. Apenas quando pratica crime militar? Não. Ele conserva as prerrogativas e as obrigações quando ele pratica ou contra ele é praticado, beleza?
C. Os militares estrangeiros, quem é estrangeiro que não é brasileiro, quando em comissão ou estágio nas Forças Armadas, fica sujeito à Lei Penal Militar Brasileira, ressalvado o disposto em tratado ou convenção internacional. Então, gabarito letra C, está lá no artigo 7º, beleza? Vamos lá. D. A pena privativa de liberdade por mais de 4 anos aplica-se a militar. Aplicada a militar é cumprida em penitenciário militar. Mas aqui, ó, quando ele fala de pena privativa de liberdade, não é mais de 4 anos, é mais de 2 anos, beleza? Mais de 2 anos, beleza? Então já está errado. A pena privativa de liberdade por mais de 3 anos, aplicada a militar, é cumprida em penitenciário militar. É mais de 2 anos, beleza? É mais de 2 anos. Por quê? Porque menos de 2 troca por prisão. Mais de 2 é cumprido em penitenciário militar. O militar estadual cumpre penitenciário militar, tanto o oficial quanto o praça, beleza? E na falta desta, estabelecimento penal comum, ficando recluso sujeito ao regime comum. Então, gabarito letra C. A segunda alternativa, vamos lá. O disposto no CPM, que se refere ao tempo de guerra, possui natureza de lei temporária. Não, é lei excepcional, porque só dura enquanto durar a excepcionalidade, beleza? Não é lei temporária, é lei excepcional. Caveira? Então tá errado. Se um militar brasileiro pratica um crime em missão no Haiti, ainda que segundo o CPM o crime seja considerado crime militar, o CPM não é aplicado em razão... Não, errado. Não tem essa limitação, porque o princípio da territorialidade e o princípio da extraterritorialidade no Código Penal Militar, tanto a territorialidade quanto a extraterritorialidade se aplicam como regra, beleza? Artigo 7º, então tá falso. Segundo o positivado no CPM, deve-se considerar como navio uma pequena lancha de marinha do Brasil com 3 fuzileiros navais. Correto, porque qualquer embarcação sob comando militar é navio, comandada por um capitão-tenente das Forças Armadas. Correto. Então, FFV, gabarito letra D. Vamos lá, próxima questão. Acerca da aplicação da Lei Penal Militar, é correto afirmar que, presta atenção na A. A lei é excepcional temporária, depois de decorrido o período de duração ou cessadas suas circunstâncias que a determinaram, não se aplica aos fatos praticados durante sua vigência? É errado, se aplica. B. Para os efeitos da Lei Penal Militar, considera-se como extensão do território nacional as aeronaves e os navios brasileiros, onde quer que se encontrem, sob comando militar ou militarmente utilizados ou ocupados por ordem legal da autoridade competente, ainda que de propriedade privada. E aí? Certo ou errado? Para os efeitos de lei penal militar, considera-se como extensão do território nacional as aeronaves? Sim. E os navios brasileiros? Sim. Em qualquer lugar? Em qualquer lugar. Sob comando militar ou militarmente utilizado ou ocupado? Sim. Mesmo que seja de propriedade privada. Gabarito letra B. A C. Os crimes dolosos contra a vida praticados por militar contra civil são de competência do tribunal do júri, não da justiça militar. D. Considera-se praticado o crime no momento do resultado, ainda que outro seja da ação? Não, no momento da ação, ainda que outro seja o resultado. Ele inverteu aqui. Aos crimes praticados em tempo de guerra, nunca se aplica a pena combinada ao tempo de paz? É errado. Se o crime em tempo de paz é praticado em tempo de guerra, se aplica a pena no tempo de paz com aumento de 1/3. Beleza? Caveira. Segundo o Código Penal Militar, a pena pode ser atenuada ou substituída por outra menos grave. Quando é que atenua ou substitui por outra menos grave? Quando o erro é o quê? Culposo. Por quê? Porque o erro de fato isenta de pena. O erro de fato isenta de pena. Erro de fato isenta de pena. E o erro de fato isenta de pena. Beleza? Professor, tem uma musiquinha? Você não ouviu não cantando? B, erro culposo. Ou C, erro provocado por terceiro, quem responde é o terceiro. Erro na verdade, erro culposo não, erro de direito. Com a pena atenuada ou substituída por erro de direito, porque o erro culposo não, o erro culposo é quando ele concorre culposamente por erro, então ele só responde na modalidade culposa, beleza? Então, gabarito letra D, erro de direito, por erro de interpretação da lei ou ignorância, ele comete o crime achando que não é crime, se excusável. E ênfase, isso aqui não se aplica nos crimes, gabarito de prova, nos crimes contra o dever militar. Não se admite erro de direito nos crimes contra o dever militar. Quais são os crimes contra o dever militar? Do artigo 183 ao 204. Vou deixar registrado aqui, porque domingo vai estar na sua prova, beleza? Isso aqui, aí você vai ver que a gente viu na revisão.
É erro sobre a pessoa. O erro sobre a pessoa, ele responde como se tivesse atingido quem queria, mesmo não tendo atingido. Pessoal, ele errou a pessoa, ele pode errar a pessoa de duas formas. Erro na execução, aberratio ictus, e erro na percepção. Erro em persona. Nos dois casos, ele vai responder como se tivesse cometido o crime contra quem queria cometer. Caveira, gabarito, letra D. Não é B não, é D, beleza? Sobre coação irresistível e obediência hierárquica. Coação irresistível e obediência hierárquica são institutos que estão no artigo 38 do CPM, que são o quê? Excludentes de culpabilidade. Se eu tratar bem do Código Militar, vamos lá. A. É culpado quem comete o crime sob coação irresistível? Não, não é culpado. Errado. B. É culpado quem comete o crime em estrita obediência à ordem direta? Não, não é culpado. C. Se a ordem superior tem por objeto a prática de ato manifestamente criminoso, ou seja, você sabia que era ilegal, não é punível o infrator? Errado, o infrator também é punível, porque dá para saber que é ilegal. D. Se a ordem de superior há excesso nos atos ou na forma de execução, não é punível inferior? Errado. Se há excesso, o inferior também é punível. Responde pelo crime autor da coação da ordem. Gabarito, letra E. De acordo com a expressa previsão do Código Penal Militar, a ação alternativa correta. A. Considera-se estado de necessidade quem usa moderadamente dos meios necessários repele injusta agressão. Ó, injusta agressão, uma agressão é humana. Se você repele injusta agressão humana, isso aqui é legítima defesa. Não é estado de necessidade. Porque estado de necessidade é quando você... Olha para mim. É quando você está num perigo certo e atual que você não provocou e nem podia de outro modo evitar. Beleza? Isso é estado de necessidade. Legítima defesa é quando você repele injusta agressão atual e iminente a direito seu ou de outrem. Beleza? Então é diferente. Se quer na sua prova, estado de necessidade é igual a legítima defesa, é errado, porque são diferentes. Beleza? Bota na tela. B. Entende-se em legítima defesa quem pratica o fato para preservar direito próprio ou alheio. De perigo certo e atual? Não, perigo certo e atual é estado de necessidade. Então ele trocou. Estado de necessidade seria legítima defesa. Legítima defesa seria estado de necessidade. Beleza? Aqui seria estado de necessidade e aqui seria legítima defesa. C. Não é crime quando o comandante de navio, aeronave ou praça de guerra, na iminência de perigo ou grave calamidade, compele o subordinado, ou seja, obriga o subordinado por meios violentos ou coagindo, né, a executar serviço ou manobra urgente para salvar o quê? A unidade ou vida e evitar o desânimo, terror, desordem, rendição, saque. Então, meu irmão, gabarito letra C. Onde é que está a letra C, professor? Artigo 42, parágrafo único. Isso aqui trata do estado de necessidade coativo, que está dentro do estado de necessidade justificante. Não é um terceiro estado de necessidade, é um estado de necessidade que está inserido dentro do justificante. Por quê? Conta para mim. Existem dois estados de necessidade. Justificante, que exclui a ilicitude, e exculpante, que exclui a culpa, que isenta de pena, que exclui a culpabilidade. Caveira, bota na tela. Entende-se em estrito cumprimento de dever legal quem pratica o ato para proteger direito próprio ou de pessoa a que está ligada por estreitas relações de parentesco ou afeição, contra perigo certo e atual que não provocou nem podia de outro modo evitar. Você quer o quê? Um perigo certo e atual. Se é um perigo certo e atual, é estado de necessidade. Até porque, ó, estrito cumprimento de dever legal e exercício regular do direito não tem previsão, beleza? Explícita, explicativa, tem dizendo, estrito cumprimento de dever legal, é excluído de licitude. Exercício regular do direito, é excluído de licitude. Mas não tem especificando, dizendo, beleza? Então não tem expressa, vamos dizer assim, explicação, deixa eu ver se, conceituação, não tem expresso conceito no CPM, beleza? Nem no CPM e nem no CP comum. Então, corta para mim. Então, o estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito não tem expressa conceituação, não tem um conceito lá. Tem só assim, ó, é excludente de ilicitude, o estrito cumprimento do dever legal. Você cumprindo dever legal, um exemplo, invadindo uma casa para cumprir mandado judicial. Mas não tem escrito lá, só tem dizendo estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito, beleza? Caveira? Agora,
Está de necessidade? É um perigo certo, atual, que você não provocou nem podia de outro modo evitar. Legítima defesa? Você repele injusta agressão atual iminente, direito seu e de outro e os meios necessários que você tem para repelir essa injusta agressão. Caveira? Então, volta na tela aí. Então, as duas estão erradas. Por quê? Porque ele dá conceito para os dois, ó. Entende-se esse regalo de direito, quem ao praticar o crime o faz supondo por erro plenamente excusável. Errado. Erro plenamente excusável, por circunstância de fato não constitui, isso aqui é erro de fato que isenta de pena. Erro de fato que isenta de pena. Erro de fato isenta de pena. Erro de fato. Viu? Musiquinha. Pessoal, essa música eu não sei não. Corta pra mim. Vamos lá. Musiquinha. Quando falar em erro, tem erro de direito, erro de fato, erro provocado por terceiro, erro culposo, beleza? Erro sobre a pessoa e erro contra o bem jurídico. Vamos lá. Erro de direito atenua ou substitui a pena, por outra menos grave. Se o juiz entender que é excusável, que é perdoável, por ignorância ou erro de interpretação da lei. Erro de fato, isento de pena. Aí você grava lá a música, vai. Erro de fato, isento de pena. 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 Se excusável. O que é erro de fato? É quando ele não constitui a circunstância criminosa, mas se existir, se tornaria ação legítima. Exemplo, falso assalto. O cara vem e perdeu o Playboy, eu saco minha arma, matei, era um amigo meu fingindo que era um assalto. Erro de fato, isento de pena, beleza? Então, isso é erro de fato. Erro provocado por terceiro, quem responde é o terceiro. Erro culposo, responde o agente somente na modalidade culposa. Erro culposo também só responde na modalidade culposa. E o erro, quanto à pessoa, o agente responde como se tivesse cometido o crime contra quem queria cometer. Revisão dos erros aí, beleza? Lembrando que é revisão, pessoal. Bota na tela. Vamos lá. Aí ele diz aqui, né? Ninguém pode ser... Questão, né? Na visão material, essência da infração, sob o ponto de vista tal, ele quer a correta. Vamos lá. Ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando pratica dolosamente. Certo ou errado? É errado, porque faltou o salvo, disposição expressa em lei. Salvo se tiver escrito em lei. Corta para mim. Por quê? A regra é crime doloso, a exceção é crime culposo. Quando eu digo que a regra é crime doloso, eu digo assim, ó, ninguém pode ser punido por crime, se não praticar o crime dolosamente. Mas eu falo só isso, eu esqueço o culposo. Então tem que ter o quê? Salvo nos casos expressos em lei. Porque nos casos expressos em lei, vai se admitir a modalidade culposa. Então ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, se não pratica dolosamente. Salvo nos casos expressos em lei, que é o quê? A modalidade culposa. Beleza? Caveira total? Vamos pra cima. Então bota na tela aí. Então tá errado. Faltou salvo os casos expressos em lei. B. Tá onde? No artigo 30. Beleza? 33. B. É culpado quem comete o crime em estrita obediência à ordem direta de superior. Sim ou não? Não, não é culpado quem cumpre a ordem superior. C. Se o erro é provocado por terceiro, quem é que responde? Responderá este unicamente a título de culpa? Não. Responde o terceiro a título de dolo ou culpa. Se o erro provocado por terceiro for um erro culposo ou doloso. Beleza? Então dá errado. Errado? Errado. Vamos lá. D. O agente que em qualquer dos casos de exclusão de crime excede culposamente os limites da necessidade, responde pelo fato se este é punível a título de culpa. Se ele se exceder de forma culposa, só responde se houver modalidade culposa. Então, e aí? Certo ou errado? Hã? Certo, acabou a letra D. Entende-se em legítima defesa quem? Usando desejosamente? Não. Usando moderadamente. Não é o que você deseja, beleza? Então, gabarito letra D. Vamos lá. A título 2 dos erros. O erro de fato, isento de pena. O erro de fato, isento de pena. E o erro de fato, isento de pena. E o erro de fato, isento de pena. Erro de fato. Quem, ao praticar o crime, supõe por erro plenamente perdoável a inexistência de circunstância de fato que o constitui, ou seja, acreditava que não existia o crime, ou a existência de situação de fato que tornaria a ação legítima. Responde pelo crime na modalidade culposa? Não. Isenta de pena. Beleza? Ele é isento de pena. Errado. B. No erro de direito, exclui a culpabilidade? Não. O erro de direito atenua ou substitui. C. Se o erro é derivado de culpa, a este título, ou seja, a título de culpa, responde o agente.
Apenas se o fato for punível a título de culpa, sim. Mas botou dolo, então tá errado, beleza? D. É isento de pena, erro de fato. Se é erro de fato, é isento de pena. Quem por erro ou outro acidente na execução atinge bem jurídico diverso, isso aqui é erro quanto ao BJ, quanto ao bem jurídico. Se erro quanto ao bem jurídico, ele só responde se houver modalidade culposa, beleza? Então não é isento de pena, então tá errado. Se o erro é provocado por terceiro, responderá este pelo crime, atitude de dolo e culpa conforme o caso. Gabarito letra E, beleza? A alternativa correta em relação ao crime militar. A omissão é relevante como causa para o crime militar quando o omitente, apesar de não poder, não, ele podia e devia agir. B. Disse o crime militar tentado quando iniciada a preparação, não, quando iniciada a execução. O crime não se cursou por circunstância alheia. C. Deixa de ser elemento constitutivo do crime a qualidade superior ou a de inferior. A de oficial de dia, de serviço de quarto, de sentinela, vigia ou plantão, quando a ação é praticada em repulso à agressão. Correto, corretíssimo artigo 47, que inclusive o artigo 47, inciso 1 e 2, trata tanto da repulsa à agressão, quanto o não conhecimento da qualidade superior ou de inferior. Ou seja, deixa de ser elemento constitutivo do crime a qualidade superior ou a de inferior quando não conhecida pelo agente. D. Quando por ineficácia absoluta do meio, crime impossível, isso aqui. Ou absoluta impropriedade do objeto, crime impossível, isso aqui. Artigo 32. É impossível consumar-se o crime? A pena correspondente ao crime será diminuída? Não, não tem pena. Se não tem crime, não tem pena, beleza? A pena pode ser atenuada ou substituída por outra menos grave. Quando é que vai ser atenuada ou substituída? No erro de direito, beleza? Aí ele diz, quando o agente em estrita obediência à ordem direta superior e hierárquica. Não, isso aqui é errado, porque o gabarito é a letra C de caveira. Vamos lá. Considerando o estabelecido no Código Penal Militar, responda o que se pede. Cogitação é a fase em que se passa a mente do agente, certo? Pensamento. Cogitação é o pensamento. De modo a definir qual será a infração penal a ser aplicada. Idealizando, imaginando, prevendo, planejando, antecipando mentalmente o resultado. Correto. Beleza? Preparação é a fase em que o agente, uma vez selecionada a infração penal a ser cometida, começa a se preparar, praticar atos indispensáveis, imprescindíveis à execução, para a execução. Cria condições adequadas para a consecução com êxito da empreitada criminosa. Correto. Execução é a fase em que o agente consegue efetivamente praticar sua infração penal pretendida. É errado, você quer consumação. Última. Consumação é a fase em que o agente evidencia o início do ataque, né? O início do ataque é execução. Então, é errado as duas últimas, que ele trocou as bolas. Trocou isso aqui para cá e isso aqui para cá. Então, gabarito 1 e 2, letra D. D de Deus. Vamos lá. Nos termos do positivado no CPM, marcar correta. Ao contrário do CP comum e por sua natureza militar, o CPM adota a obediência hierárquica como causa de exclusão de culpa. Sem que se questione se a ordem era legal ou não, é errado. Você tem que questionar se a ordem era legal ou não, beleza? B. Segundo o dispositivo no CPM, a obediência hierárquica se caracteriza excludente de licitude. Obediência hierárquica é excludente de culpabilidade, beleza? Porque o artigo 38 trata da excludente de culpabilidade. Quais são? Está de necessidade, só que o exculpante, que é a excludente de culpabilidade, a obediência hierárquica e a coação irresistível, beleza? A moralzona aí, coação moral, beleza? Mas ele diz só coação irresistível, então se cair só coação irresistível, vai estar correto também. Então vamos lá. C. Segundo o positivado no CPM, os crimes culposos só são praticados por imperícia e imprudência? Não. Isso aqui é no Código Penal comum, então tá errado, beleza? D. A definição de crime culposo previsto no CPM não define o crime culposo com base na imprudência, imperícia ou negligência. Correto, porque ele define como base na falta de cautela, na falta de diligência ordinária ou especial e na falta de atenção, beleza? Gabarito letra D. Vamos lá, próximo. Nos termos do positivado no CPM e no CP comum, marca a tativa correta. O estado de necessidade exculpante, o exculpante é que exclui a culpabilidade. Se exclui a culpabilidade, é porque o bem violado é maior. E o bem protegido é menor.
nó. Tá revisando, né? Então, eu violei o bem maior e salvei o bem menor, esse culpante. Porque se for o contrário, o maior for salvo e o menor for sacrificado, isso aqui é o estado de necessidade justificante. Justificante. Beleza? Vamos lá. Então, o estado de necessidade desculpante recebe o mesmo tratamento do CPM no CP comum. É errado, beleza? Tratamentos diferentes, porque um adota a teoria monista, que é o CP comum, e o outro adota a teoria dualista, ou diferenciadora, que é o CPM. B. O estado de necessidade recebe o mesmo tratamento do CPM no CP comum, é errado. C. O estado de necessidade como causa de excludente de licitude recebe o mesmo tratamento do CP e do CPM, certo ou errado? É errado. D. No CPM existe a previsão tanto de um estado de necessidade desculpante, sim, quanto de um estado de necessidade como causa de excludente de licitude, que é o justificante. Gabarito letra D. Vamos para a próxima. A respeito das disposições legais sobre o crime militar do Código Penal Militar, assinada a artigo correta. Disse o crime tentado quando? Quando é que o crime é tentado? Quando iniciada a execução, não se consuma por circunstância alheia à vontade do agente. E aí? E aí? Disse o crime tentado quando iniciada a execução, não se consuma por circunstância alheia. Gabarito letra A. Ele quer a correta? Gabarito letra A. Vamos ver porque que eu estou errada. A desistência voluntária quando o agente por circunstância alheia. Não, alheia é tentativa. C. Para aplicação do instituto de arrependimento eficaz, é irrelevante se o resultado do crime ser efetivamente evitado. Não, tem que ser eficaz. O cara não pode morrer, porque se veio o resultado, não tem arrependimento eficaz. D. Há crime impossível quando, pela ineficácia relativa do meio empregado, ineficácia relativa não, ineficácia absoluta, beleza? Em regra, todos os crimes admitem modalidade culposa, devendo constar especialmente a lei a vedação ao tipo culposo. Não. Em regra, todos admitem a modalidade dolosa. A regra é doloso. A exceção é que é culposo. Culposo é a exceção. Beleza? Gabarito letra A. Sinal da artigo correto. Vamos lá. No sistema penal militar, o estado de necessidade segue a teoria diferenciadora, correto, do direito penal alemão, que faz o balanço entre os bens jurídicos em conflito. O estado de necessidade pode ser exculpante, que é excludente de culpabilidade, ou justificante, que é excludente de licitude. O primeiro é causa de excludente de culpabilidade e o segundo como causa de excludente de licitude. Corretíssimo. Revisão das aulas que você já viu aí nas nossas aulas, beleza? Vamos lá. B. É reunião de dois ou mais militares com armamento bélico, o material bélico de propriedade militar para a prática de violência à pessoa ou à coisa pública ou particular em lugar sujeito à missão militar constitui crime militar próprio e autônomo. Os crimes que ocorrem fora do lugar sujeito à intervenção militar contra o patrimônio da missão pública, civil e de propriedade particular constitui delito de formação de quadrilha, balança, bando apenas na esfera penal, cara. É errado, tudo é errado, beleza? C, isso aqui constitui crime, ó, armamento, material bélico e tal, de organização de grupo para a prática de violência. Organização de grupo para a prática de violência, do artigo 150 do CPM. O crime de violência contra o superior somente se caracteriza como delito material com a efetiva lesão ao superior hierárquico, direto do agente, tendo como bem jurídico tutelado a integridade física do militar que exerce funções de comando. Somente o militar em atividade poderá ser autor desse delito? Certo ou errado? Vamos lá. O crime de violência contra o superior somente se caracteriza como delito material com efetiva lesão ao superior hierárquico? Não. Não necessariamente efetiva lesão, mas tem que ter o quê? O contato físico. Tem que ter o contato físico. Beleza? Ele diz: tendo como bem jurídico protegido a integridade física do militar que exerce as suas funções de comando. Somente o militar em atividade poderá ser autor desse delito? Não. Beleza? Não. Mesmo que o militar esteja de folga, beleza? Vamos supor que ele esteja tratando essa atividade como sendo de serviço, porque ativo
ativo, ó, eu tenho o superior e o inferior, certo? Somente comete crime contra a violência contra o superior quem é o quê? Inferior, beleza? E não somente militar em atividade poderá praticar esse delito, porque, tipo, é só o inferior e não necessariamente o em atividade, porque o em atividade pode ser superior, é violência superior contra inferior. Entendeu como é que funciona? Então, é somente o militar em atividade, sim, mas inferior, beleza? O ativo inferior que comete violência contra o superior. Mas não somente isso, o cara de folga também comete violência contra o superior, beleza? Porque inclusive, corta pra mim, inclusive o inativo, quando está empregado na administração militar, ele é equiparado ao ativo também. Se ele comete um crime contra a violência contra o superior, também é violência contra o superior, beleza? O inativo também é, leva na sua inatividade seus deveres e as suas prerrogativas do posto da graduação. Então, vamos lá. O ativo comete um crime de serviço contra um inativo. Desrespeito a superior, pode ser violência contra o superior, pode ser violência contra o superior. Se ele violenta o civil, o inativo, o cara da reserva é remunerado subtenente. E o soldado da ativa. O soldado ativa tá na blitz, pratica violência contra um subtenente inativo. Tá de serviço. Crime militar, tá, justiça militar. Qual o crime? Violência contra o superior. Ele praticou violência. Tem que saber da qualidade superior, lógico, né? Sabe que o cara é subtenente. Por quê? Porque o subtenente não deixou de ser subtenente da reserva, beleza? Bota na tela aí. Cabreiro total, então, não é somente o militar em atividade. Poderá ser autor desse delito. Autor não, beleza? Vamos lá, bota na tela. D. A integridade para o oficialato é sanção administrativa disciplinar. E sua aplicação ocorre no âmbito administrativamente disciplinar. A incompatibilidade para o oficialato é sanção penal acessória e somente poderá ser aplicada ao Poder Judiciário mediante processo próprio. A indignidade para o oficialato é uma sanção administrativa. Não. Indignidade para o oficialato é uma pena criminal. A pena de impedimento prevista no CPM é aplicável a qualquer crime militar? Não. A pena de impedimento é só o crime de insubmissão. O insubmisso é o cara, corta pra mim. O insubmisso, corta pra mim, é o cara que foi convocado para o serviço militar obrigatório, mas ele não se apresenta no ato de incorporação. Ou se apresentando, ele se ausenta. Esse é o insubmisso. Aí ele pode ser pedido com pena de impedimento. Beleza? Próxima questão. Para a questão, assinala a alternativa correta. A. Nos crimes em que há violação do dever militar, o agente pode invocar a coação irresistível? Não. Nos crimes em que há violação do dever militar, ele não pode invocar a coação irresistível. Não pode. Beleza? Por quê, pessoal? Artigo 40. Não se pode invocar coação irresistível nos crimes contra o dever militar, se não físico ou material. Ou seja, só pode a física e a material. A moral, não pode. Beleza? Caveira. B. Considera-se crime culposo aquele em que, né, o agente comete o crime em estrita obediência à ordem direta e superior à hierarquia em matéria de serviço. Não. Isso aqui não é crime culposo, não, cara. Isso aqui é excluindo de culpabilidade. Beleza? Por quê? Porque ele cometeu o crime e não sabia que era crime. É errado. Não é nem crime, né? O juiz, no caso de excepcional gravidade da tentativa de um crime, pode aplicar a pena de um crime consumado. Sim, porque a pena do consumado, corta pra mim, ó. A pena do consumado é a pena do crime tentado é a pena do consumado, diminuída de 1 a 2 terços. Então, tipo, eu tenho um crime consumado. A vai matar B, B morreu. 6 a 20 anos. Agora, se por circunstância alheia à vontade de A, B não morre, aí é uma tentativa. Então a tentativa é o quê? É a pena do consumado diminuída de 1 a 2 terços. A pena do consumado diminuída de 1 a 2 terços. Então, de novo, a pena da tentativa. A pena da tentativa é a pena do consumado, mas tem diminuição de pena de 1 a 2 terços. De 1 terço a 2 terços. Só que em caso de excepcional gravidade, pode se aplicar a pena do consumado. Beleza? Quando? Exemplo, o cara ficou no estado vegetativo, ele não morreu, mas está quase morto. É tetraplégico, não morreu, mas, meu irmão, ficou fera, ficou um estado de necessidade, ficou um estado grave, beleza? Então, em excepcional gravidade, o que acontece? O juiz pode aplicar a pena do consumado. Caveira, bota na tela. Agente de estado de necessidade é aquele que pratica o ato para preservar direito seu alheio de perigo certo e atual
Ainda que mesmo tenha provocado, não, que ele não provocou. Beleza? Então tá errado. A suspensão do exercício do posto e a reforma são apenas acessórias. Não, suspensão do exercício do posto e reforma são apenas principais. Beleza? Artigo 55. Próximo. A respeito da imputabilidade penal e do concurso de agente. Vamos lá, assinado a artigo correto. A. Com relação ao concurso de agente, o CPM adotou a regra, a teoria dualista? Não, a teoria monista, ou monística, ou unitária, ou igualitária. B. A participação não é possível nos crimes de autoria coletiva necessária, como por exemplo de rixa, errado, e admite-se a participação. Perdão. C. Adotou o CPM, nos moldes do CP, a chamado sistema biopsicológico, ou misto, que sincretiza o sistema biológico e psicológico. Corretíssimo. Corretíssimo. Corta para mim. Por quê, professor? Porque para saber o inimputável, eu me utilizo tanto da idade, beleza? Ou seja, os menores de 18 anos são inimputáveis, quanto da capacidade de entendimento no momento da ação ou da omissão. Ou seja, aquele cara que é maior de idade, mas tem doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Aquele cara só vai ser inimputável, mesmo sendo doente mental, se no momento da ação ou da omissão ele está inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Beleza? Então bota na tela aí. Gabarito, letra C. Vamos lá. D. De acordo com o Código Penal Militar, a embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior não isenta o réu de pena. Errado. E isenta o réu de pena. Beleza? Então, letra D está errada. Por quê? Porque a embriaguez por caso fortuito ou força maior vai isentar o réu de pena. Por quê? Porque foi involuntária. Para o direito penal militar, o indivíduo com menos de 18 anos de idade será inimputável? E aí, certo ou errado? Salvo se já tem que completar 16 anos? É errado, porque 16 anos ele é inimputável. Essa ressalva aí está não recepcionada pela Constituição Federal, o artigo 50 não se aplica mais e está errado. A letra C. A respeito do concurso de agentes, assinar a alternativa correta. Vamos lá. A. Em regra, as circunstâncias de caráter pessoal se comunicam? Errado. As circunstâncias de caráter pessoal não se comunicam. Beleza? B. Se um dos agentes participa da execução do crime militar em razão de promessa ou pago de recompensa, sua pena será agravada. Certo ou errado? Certo. Mediante pago ou promessa de recompensa, a pena vai ser agravada. Show de bola. C. O agente que instiga alguém sujeito à sua autoridade comete crime, será a pena atenuada? Não. Se instiga é agravada. É errado. D. Sempre será a cabeça, o militar inferior que instiga a ação. Mesmo quando o crime for praticado por inferiores oficiais, não, meu irmão. Se for praticado por inferiores oficiais, os oficiais serão os cabeças. Ou os inferiores que exercem função de oficial. 35? Vamos lá. A punibilidade de qualquer um dos concorrentes está ligada às dos demais. Não, está independente. É independente das dos demais. Então, gabarito letra B, de bora para a próxima. Extingue-se a punibilidade, segundo o Código Penal Militar, A. Pela morte do ofendido? Sim. Pela morte do ofendido, é extinção de punibilidade. Bizu, prima. Prima 3. O P. Prescrição. R. Reabilitação. Ressarcimento do peculato culposo. Nem coube aqui, mas vai dar certo. Do peculato culposo. E retroatividade da lei supressiva de incriminação, que é o papoco do trovão, que cessa todos os efeitos penais. Você sabe disso já. I. Indulto. M. Morte. A. Anistia. Beleza? Então, gabarito letra A. B. Ele está falando aqui, ó, extingue a punibilidade segundo o Código Penal. A. Pela morte do ofendido.
Não, pela morte do agente, beleza? Porque o ofendido morreu, mas não extingue a punibilidade, é pela morte do agente. Então, cuidado nas pegadinhas. Não é letra A, então. Você viu morte, mas não é a morte do ofendido, é a morte do agente. B, pelo ressarcimento do dano do peculato culposo. Sim, ressarcimento do dano do peculato culposo. Show, gabarito letra B, beleza? Pelo perdão aceito, errado. Pela decadência, errado. Próximo. O que tá isso aí, professor? Artigo 123, meu irmão. Você viu aí a teoria, já é revisão. Vamos lá. A respeito da prescrição do direito penal militar, assinar a alternativa correta. Execução das penas acessórias prescreve? Não. Pena acessória é imprescritível. B. A prescrição do crime de insubmissão começa a ocorrer no dia em que o submisso atinge a idade de 45 anos? Não. No dia que ele atinge a idade de 30 anos. C. Ao militar que desertar e permanecer nessa condição sem ser reintegrado, aplica-se a regra de que, embora decorrido o prazo de descrição, né, da prescrição, a extinção da punibilidade somente poderá ocorrer quando o desertor atingir a idade de 45 anos se oficial e 60 se for para errado, meu irmão. Ó, vamos lá. O militar que deserta e permanece nessa condição está desertor. Sem ser reintegrado, aplica-se a regra de que, ó, embora decorrido o prazo de prescrição, embora prescrito, a extinção da punibilidade, ou seja, não vou poder aplicar a pena somente quando ocorrer, né, quando o desertor atingir a idade de 45 anos. Quando ele diz 45 anos, vírgula, ele quer dizer 45 anos o quê? Praça. E se oficial, a de 60 anos, beleza? Então tá correto, 60 anos, se oficial, beleza? Se oficial. Só me dar um bisu. Tá vendo oficial? Deserção. Não basta prescrever. Para extinguir a pena, ele tem que completar 60 anos. Visualizou? Gabarito letra C de casa. D. A prescrição não pode ser decretada de ofício pelo juiz. Errado. É, na mesma forma, porque o juiz vai ter que decretar a prescrição, né? O Estado perdeu o direito de punir, perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, de Rosas dá, meu irmão. A casa caiu pro Estado, não pode mais punir, não. É, na mesma forma que o CP e o CPM estabelece que serão reduzidos a pena da metade, espaço de prescrição dos crimes militares, se o criminoso tiver o tempo do crime menor de 21 anos, ou na data da sentença, maior de 70 anos. Não, não tem isso aqui no Código Penal, no Código Penal comum, não, só no Código Penal Militar, beleza? Próximo. A punibilidade do crime, né, de deserção praticada por oficial, embora decorrido o prazo de prescrição, só será extinta quando o desertor oficial, quando o desertor completar o quê? 60 anos, beleza? Então, oficial, 60 anos. Gabarito letra D, beleza? Gravou aí? Caveirão para a próxima. Assinala a alternativa correta em relação ao prazo prescricional da execução das penas acessórias. A. Ocorre no mesmo tempo da pena principal? Não. Pena acessória. As penas acessórias são imprescritíveis. Conta para mim. Penas acessórias não prescreve. Penas acessórias não prescreve. Pena principal prescreve. Pena principal prescreve. É a musiquinha, cara. Pena principal prescreve. Pena principal prescreve. Pena acessória não prescreve. Pena acessória não prescreve. Pena principal prescreve. Pena acessória não prescreve. Então, vai lá, bota aí na questão. Gabarito, letra D de jeans. Beleza? São imprescritíveis. De acordo com o Código Penal Militar, não é causa extintiva de punibilidade. Morte do agente. Morte do agente é. Anistia e indulto é também. Retroatividade da lei que não mais considera o fato criminoso é também. Lei supressiva de incriminação. Reabilitação é também. Retratação do agente é errado. Gabarito letra E. É a única que não é causa extintiva de punibilidade. Não está no prima. Próximo. Sobre o crime militar de motim, vamos lá. Que é a correta. A. Reunirem-se dois militares com armamento de propriedade militar praticando violência. Isso aqui é organização de grupo para a prática de violência. Para prática de violência. Isso aqui dá o artigo 150. É errado. B. Reunirem-se militares ou assemelhados agindo contra a ordem recebida e superior ou negando a cumprida. Gabarito letra B. Isso aqui é motim, dá o artigo 149. Beleza? Próximo. B de bora para a próxima, né?
Vou ler o resto aqui, vai. C. Reunirem-se mais de 2 militares ou conscritos com material bélico de propriedade militar para praticar violência. Mesmo crime, organização de grupo para praticar violência. D. Deixar mais de 2 militares de levar o conhecimento do teto superior, conspiração de cuja preparação teve notícia, ou estando presente o ato criminoso, e usar de todos os meios. Isso aqui, ó, é omissão de lealdade. Beleza? O cara não pegou o bizu, mas não fez a cruzeta. Então, é omisso. Reunirem-se 2 militares armados, recusando obediência. Isso aqui é revolta. Caveira, professor. Código Penal Militar tipifica como doloso o ato de reunirem-se 2 ou mais militares ou assemelhados com armamento ou material bélico de propriedade militar, praticando violência a pessoa ou coisa pública ou particular, em lugar sujeito à missão militar. Essa conduta caracteriza a organização de grupo para a prática de violência. A conduta de reunirem-se militares ou assemelhados, agindo contra a ordem civil superior ou negando a cumprida, configura crime de motim, sim ou não? Mas se os agentes estiveram armados, crime de revolta. Então, gabarito letra B. É muito fácil, professor. Motim caracteriza quando reunirem-se militares assemelhados, agindo contra a ordem recebida superior ou negando a cumprida? Sim. Cópia do artigo 149. Aí tem o inciso 1, 2, 3 e o 4, né? 2. Recusando a obediência à ordem superior quando estejam agindo sem ordem ou praticando violência? Correto também. Só mais essa prática de violência. No motim pode praticar violência, mas não é necessário. Na organização de grupo, a prática de violência é necessária a prática de violência. 3. Assentindo em recusa conjunta de obediência ou em resistência ou violência em comum contra o superior. Correto também. Ocupando quartel, fortaleza, arsenal, fábrica ou estabelecimento militar, hangar, aeródromo, aeronave, navio, viatura militar ou utilizantes de qualquer daqueles locais e meios de transporte para ação militar ou prática de violência em desobediência. Correto, gabarito letra A, todos são práticas de motim. Professor, mas se qualquer uma dessas aqui o cara tiver com armas, vai ser revolta. E armas, lê-se propriamente militar ou impropriamente militar. Considera crime contra a autoridade civil militar, vamos lá. O crime de violência contra o superior, a pena prevista será de detenção. Sim, detenção de 3 meses a 2 anos. Entretanto, se o superior é comandante de unidade, a que pertence ao agente ou oficial general, a pena de reclusão, sim, de 3 a 9 anos. Correto. No crime de praticar violência contra o superior, se da violência resulta lesão corporal, aplica-se além da pena de violência o crime de contra a pessoa. Correto. Cumulação de penas. Cumulação de penas. Isso aqui está tudo no artigo 157. 3. A reunião de militares armados agindo contra a ordem recebida superior ou negando-se a cumpri-la, configura crime de motim, com a pena aumentada de metade para os cabeças, não. Aumenta de 1/3. 4. A recusa em obedecer à ordem superior sobre assunto matéria de serviço militar ou relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução, configura crime de desobediência, não. Recusa de obediência, então tá errado, beleza? 5. O crime de desrespeito a superior somente se configura caso seja cometido na presença de outro militar, certo ou errado? Gabarito, letra A, corretíssimo. Por quê? Porque o crime de desrespeito superior só caracteriza se for na presença de outro militar, somente. Gabarito, letra A. Assinar a alternativa correta de violência contra o superior. Se a violência é praticada, assinar a alternativa correta, já forma, ele quer qual é a forma qualificadora de superior. Corta para mim, na violência contra o superior. Corta para mim. Qualificadora na violência contra o superior. Você vai ter que gravar as qualificadoras e os aumentos de pena. Porque se quer aumento de pena, também vai ser qualificadora. Beleza? Só grava isso aí. Bota na tela. Eu já falei isso para você nas salas, nas aulas. E você só vai revisar. Qualificadora de crime de violência contra o superior. Vamos lá. Se resulta violência contra o superior e o superior é comandante da unidade ou oficial general, a pena vai para reclusão de 3 a 9. Se utiliza de arma de fogo, a pena aumenta de 1/3. Se
houver violência contra a pessoa, responde em cumulação de pena da violência contra a pessoa. Cumulação de pena. Responde por 2 crimes, em concurso de crime. Se o cara estava em serviço, aumenta a pena de 1/6, sexta parte. Mas se o cara morre, reclusão de 12 a 30 anos. Vamos lá. Ele quer uma das qualificadoras. Se a violência é praticada com arma é qualificadora? Sim. Se a violência resulta em dano psicológico, é errado. Dano moral, é errado. Não tem nada aqui, é só o que está ali. Ó. Violência praticada mediante simulacro, é errado. Resulta via de fato, é errado. Gabarito letra A. Próximo, violência com superior. Quase acabando. Opa, bota aqui, manter. Manteve. Vai dar certo. Abre aqui para nós. Do slide atual. Pronto, vamos lá. Próximo. Opa, problemas técnicos. Sobre o crime de violência contra o superior, previsto no Código Penal Militar, praticar violência contra o superior, analise a alternativa a seguir. 1. O crime se qualifica se o superior é comandante da unidade a que pertence o agente. Qualifica ou não? Qualifica, tá aí, ó. Você é comandante da unidade. Correto. 2. A consumação do crime exige a ocorrência de lesão corporal, sim ou não? Não, não depende disso. 3. Mas se tiver, ele responde pela lesão corporal, mas não é necessário. 3. Para configurar o tipo penal, o crime deve ser praticado em serviço. Não, não deve ser praticado em serviço. O que deve ser praticado em serviço é violência contra militar em serviço, que é o artigo 158. Aí esse depende. Beleza? Agora, violência contra o superior, se estiver em serviço, na violência contra o superior, aumenta de 1/3, 1/6. Beleza? 4. Se da violência praticada com arma, a pena aumentada. Aumentada? Sim ou não? Sim, aumenta de 1/3. Então, gabarito, gabarito da questão 1 e 4. Letra A. Show. Configura crime de despojamento desprezível a conduta de despojar-se superior diante de outro militar? Errado. Despojar-se de uniforme com decoração militar, insígnia, distintivo por menosprezo ou vilipêndio. Certo ou errado? Certo. Gabarito letra B. Despojar-se de valor, alimento, errado. Praticar o militar diante de tropa ou em lugar de administração militar, o que traduz o traje a símbolo nacional. Isso aqui é desrespeito à símbolo nacional. Então tá errado. Gabarito letra B. Show? A alternativa correta sobre qual conduta consiste no crime de desrespeito a superior. Desrespeito superior. Desrespeitar superior diante de outro militar. Acaba a letra E. Corta para mim. Então, senhores, a gente vai finalizando por aqui, certo? A nossa revisão. Lembrando, você não tem como ver o Código Penal Militar todo em uma aula de 1 hora. Eu também não tenho como fazer uma revisão de 20 aulas. O curso regular está aqui. Você viu o curso regular, toda a apostila está aqui, todos os materiais, os mapazinhos lá que a gente fez, tudo mastigadinho para você. Você viu o conteúdo. Aqui são questões potenciais de prova, beleza? Que eu acredito que possa cair na sua prova, para você já facilitar para amanhã você já ir lá fazer sua provinha e acertar as questões de prova. Então, ênfase, revise o seu material que você estudou, dê uma lida nas principais pontos que você tem anotado, beleza? E essa revisão de hoje, qualquer dúvida que você tiver, você vai lá e revisa mais ainda nas dúvidas que você tiver. Isso aqui é o que você tem que ir para a prova sabendo. Tudo que a gente passou aqui, você não pode ir para a prova sem saber. Todas as outras disciplinas, os professores revisaram? Sim, revisaram. Se você tiver alguma dificuldade em qualquer outra revisão, você vai lá, volta o material, revisa, porque são conteúdos que você não pode ir sem saber. Mas, tipo, você tem que saber algo a mais, você tem que ter, né, bater algo a mais, porque são 400 artigos do Código Penal Militar. Não conseguimos ver tudo em 1 hora. Lógico que é impossível, mas a gente viu os principais pontos em questões. Beleza? Ótima prova para vocês. Deus abençoe na hora da prova. Antes da provinha, recebeu a prova? Não vai começar a prova. Não. Deixa a provinha lá. Entrega na mão de Deus, faz a oraçãozinha, beleza? Começa a prova tranquilo. Você vai estar diferente de muita gente, beleza? Faz o teu máximo, independentemente se tu viu o curso todo ou não, se tu assistiu tudo ou não, dá o teu máximo, faz a prova com entusiasmo, vontade, beleza? Com coragem. Vai até o final. Não se arde 10 primeira questão, foda-se. Continua até o final. Depois volta e vai fazendo as que tu não conseguiu fazer. Na hora de marcar o gabarito, é marcar o gabarito. O que é marcar gabarito? É pintar a bolinha, não é para estar mudando o gabarito. Vai lá na primeira questão, vou marcar o gabarito, peraí, deixa eu reler de novo. Não, você já tá cansado, meu irmão. Hora de marcar gabarito é hora de marcar gabarito, beleza?
cuidado com o seu gabarito para não rasurar. Chegue cedo, principalmente vai ter muita gente atrás de Uber e tal, então chegue cedo na hora da prova, leve sua águazinha lá, né, sem o rótulozinho, leve suas canetazinhas sobrando, beleza? Leve os documentos necessários, sua identidade. Você tem que ter o cartãozinho, tem? De locação, tem que ter o cartãozinho lá, beleza? Então, vamos para cima, não vacila, não voa, que a oportunidade agora você vai passar nessa prova. Amém? Caveira total. Valeu!